Olá, sejam bem-vindos a mais um Povo em Campo, o programa de análise e antevisão à atividade desportiva do Povo Handball Clube. E hoje temos muito para falar e tenho comigo o António Ventura, central da equipa principal, que vem aqui ser o nosso convidado. Ventura, muito obrigado por estar aqui presente. Vamos começar, temos sempre muito que falar da equipa A e hoje ainda mais do Douro, tivemos 2 jogos. Jogo a meio da semana com o Futebol Clube Porto. Muito pouco tempo de preparação, a equipa tinha chegado de Lisboa no sábado à noite, não é? Jogo durante a tarde. Ventura, domingo e segunda com certeza não deu para preparar muito, mas um povo competente frente ao Futebol Clube Porto. Boa noite, André. Obrigado desde já pelo convite e parabéns por todo o teu trabalho e da parte da comunicação do Povo Handball e porque mereces realmente este agradecimento. Como é óbvio, depois de um jogo com o Belém em que temos uma viagem, em que é um jogo muito competitivo e depois temos 2 dias de descanso e 1 dia só de treino, porque o domingo foi pausa para descanso. Como é óbvio, não há muito que preparar, ainda para mais com uma equipa como o Futebol Clube do Porto, campeã nacional, muito forte, com uma equipa extremamente competente naquilo que faz. Nós, não é possível preparar um jogo com o Porto com 1 dia, quanto mais com muitas vezes nem uma semana serve. Mas tivemos bem, levamos o jogo até aos 45 minutos, sempre taco a taco, vantagem para cá, vantagem para lá. O Porto um bocadinho também reticente relativamente a nós, porque também não sabia o que esperar. É como eu te digo, acho que foi um jogo em que foi mais, e eu lembro-me perfeitamente no balneário ter pedido que nós somos piores tecnicamente, nós não temos a força deles, não temos o peso deles, mas podemos ter mais vontade. E eu acho que isso foi presente no jogo, foi uma constante ao longo dos 40, 45 minutos em que estivemos dentro do jogo. Também agradecer a parte do público porque o pavilhão esteve cheio. Embora tenha sido uma terça-feira às 8 da noite, que não ajuda, porque todos nós trabalhamos e tivemos que sair mais cedo dos trabalhos. Tivemos que fazer um esforço enorme para poder estar cá, para poder jogar com o Porto. Mas os meus colegas claramente estão de parabéns porque fizemos um bom jogo e dignificamos o Povo Handball. Sem dúvida, e aqueles adeptos, alguns deles que nem têm tanto contacto com o handball, com certeza ficaram a conhecer um Povo Handball com uma excelente cara. Acho que isso foi excelente. Lá está, o MVP acabaste por ser tu, curiosamente, foi aqui uma coincidência teres também sido aqui o convidado, portanto é sempre um bocadinho mais difícil de falar, mas 6 golos, um jogo bem conseguido. Gostas com certeza destes jogos grandes e eu ia-te perguntar, porque o Povo Handball desta época teve 4 jogos frente aos grandes em casa, 3 para o campeonato e 1 para a Taça de Portugal, e em todos eles foi um Povo de excelente cara. Contra o Sporting cá, um Povo excelente, o Sporting foi um justo vencedor. Benfica para a Taça, assustámos e muito o Benfica para o campeonato, nem se fala, tivemos a bola nas mãos para fazer o empate e para passar para a frente a 2 minutos do fim, etc. E agora contra o Porto, resultado ao intervalo empatado e o Porto a ter que meter as melhores armas lá dentro porque senão podia correr mal também. A equipa é uma equipa que gosta de jogos grandes, achas que é uma análise que se pode fazer, principalmente em casa, porque fora realmente não conseguimos competir com estas equipas. Sim. Ainda temos o jogo do Sporting, vamos lá ver, mas em casa estes 4 jogos eu pelo menos acho que foi um Povo que merecia pelo menos aqui uma vitória destas 4. Sim, sendo sincero, infelizmente sim, porque esses jogos grandes não são esses para nós, porque são 3 equipas claramente fora de série. Aliás, este fim de semana é claríssimo nesse sentido, porque o Porto ganha por uma diferença de 20 e poucos golos ao Boa Hora, o Sporting ganha com uma diferença quase de 20 golos ao São Joanense, e o próprio Benfica joga com o Vitória, com umas equipas que estão em cima e está com uma vantagem de 10 golos ao intervalo. Se eu dissesse assim, somos uma equipa de jogos grandes, estaria-te a dizer se calhar que sim. Porquê? Porque de certa forma não há melhor e não há mais vontade de um atleta de poder enfrentar uns melhores jogadores. E sendo estas 3 equipas as melhores equipas do campeonato, nota-se pela diferença pontual entre elas. No entanto, eu acho que isso é fácil para qualquer um. É fácil qualquer um jogar um jogo destes. Por muitas dificuldades que haja, por muita diferença entre técnica individual, força, peso, claro que é muito mais difícil para nós, mas qualquer um tem essa vontade. Eu acho que
pronto, e é como eu te digo, infelizmente sim. Relativamente à nomeação para MVP, bem, não é por gostar de jogos grandes, eu acho que tem a ver com um bocadinho de sentir a necessidade de mudar um bocadinho o sentido do jogo. Isto porquê? Porque o Porto estava ciente que poderíamos estar a jogar um pouco mais com o pivô, para aproveitar um bocado do trabalho do Manuel Lima e um bocadinho do remate fora, do exterior dos nossos laterais. E eu acho que isso também foi um bocadinho incutido pela parte do Jorge, porque teríamos que fazer coisas diferentes para o Porto não estar habituado àquilo que nós habitualmente fazemos. Pronto. E foi por aí um bocadinho, correu-me bem, podia ter corrido muito mal, mas isso, lá está. Porquê? Também porque não há pressão do nosso lado, porque estes jogos, assim, nós sabemos claramente que há uma diferença entre o Porto e as outras equipas, e entre o Sporting e entre o Benfica. Mas pronto, eu acho que eu ficava mais contente que nós disputássemos os outros jogos todos até ao fim e que ganhássemos, e perder por, desculpa dizer isto, mas perder por 15 com essas três equipas. Com os grandes. Pois é, realmente, porque acabaram por ser jogos que foram derrotas na mesma, não contaram pontos e os pontos é que acabam por Sim, por a única coisa aqui que tem de vantagem é claramente as pessoas, o pavilhão enche mais quando são estas equipas, porque as pessoas gostam de ver os melhores jogadores em campo. Pronto, não é por eu tenho a certeza que não é por nós. Alguns sim, os nossos familiares, certo, estou a brincar com a situação, mas pronto, mas ao menos dignificamos. Porque ver um jogo de handball em que a diferença é de tal forma grande, não convida a voltar. Não convida a voltar. Pronto, e eu acho que estes 3 jogos fizeram com que as pessoas queiram voltar a ver os nossos jogos. E nota-se claramente que há aqui há um incremento de número de pessoas no pavilhão, mesmo com outras equipas, e isso também é prova do nosso esforço e do nosso trabalho. Deixando o jogo do Porto de parte, porque também não há aqui muito mais a falar, vamos avançar para um jogo que, lá está, era aqui um jogo mais equilibrado em perspectiva, ontem frente ao Esmaí, uma derrota. Eu falei da capacidade do Póvoa em casa contra estas equipas e mesmo contra as outras, era uma equipa do Póvoa que não deixava quase as equipas passarem aqui na Póvoa facilmente. Este jogo, uma derrota que, enfim, não tirando mérito à equipa do Esmaí, o Póvoa queria ganhar este jogo, o clube queria muito ganhar este jogo e acho que tínhamos todas as capacidades para fazer. Como é que foi a preparação para esta partida, Ventura? Agora o jogo na terça-feira, com certeza quarta, um pouco mais de recuperação, voltámos a não ter aqui muito tempo para preparar o jogo, mas as peças estavam lançadas para um resultado melhor, não é? Sim, claramente que pronto, encurtou um bocadinho a semana de treinos. E há aqui uma condicionante muito grande, que é um confronto contra o Porto numa terça-feira à noite, em que temos que nos levantar no dia a seguir para ir trabalhar, torna-se difícil a recuperação para um sábado. Mas isso não é desculpa, porque é como eu tinha dito anteriormente, que é, os jogadores da nossa equipa têm que ser e têm que estar formatados para jogar os jogos grandes, que é contra o Esmaí, como aconteceu ontem. E isso para nós era mais importante. Como eu tinha dito anteriormente, eu preferia ter perdido com o Porto por uma diferença muito grande e ter ganho ao Esmaí por 1. Pronto. E infelizmente perdemos por 1 e isso não nos ajuda nada, porque era um objetivo claro. O nosso jogo de terça-feira não era um objetivo ganhar. Pronto. Nós sabíamos que toda a gente quer ganhar, mas sabemos claramente a diferença que existe entre uma equipa e a outra. E o nosso jogo de sábado era importantíssimo. Porque nós estávamos com uma diferença pontual com o Esmaí, que poderíamos passar para a frente na eventualidade de ganhar, e isto faz com que, como há um equilíbrio muito grande entre as equipas que estão aqui entre o 4º e o 10º lugar, esta vitória seria importantíssima para nós, porque deixaríamos mais um adversário para trás. Infelizmente não aconteceu, acho que tivemos muitos erros no jogo, tivemos um bocado perdidos e apáticos, entramos um bocadinho apáticos no jogo, o que permitiu que o Esmaí acabasse por ter uma vantagem. Pronto, não era confortável, porque o jogo nunca foi confortável nem para eles nem para nós. Porque nós andamos sempre atrás do jogo, mas eles também andaram sempre com dificuldades. Pronto, nós nunca conseguimos passar para a frente, a partir do momento em que o Esmaí passou para a frente, nós nunca mais conseguimos passar. Mas é como eu te digo, este jogo era importantíssimo para nós e neste momento acho que já não há mais margem para erro. Exatamente, vamos olhar já daqui a pouco para o calendário e também para a classificação, mas e tu acho que realmente tens razão. No entanto, ainda falando sobre este jogo, realmente a nível ofensivo foi um jogo de muitos erros, muitas falhas, as bolas não estavam a chegar ali ao pivô. Manuel Lima trabalhou muito, mas as bolas não estavam a chegar, também nas pontas muito poucas oportunidades. O Tiago Teixeira não foi convertendo ali algumas, mas realmente o jogo ofensivo condicionou, porque olhando para o resultado,
Olhando para o jogo, uma pessoa que estivesse a olhar para o jogo sem contar os golos, acho que chegava ao fim e perante a exibição do Póvoa, não dava esta derrota apenas por um. Dava por uma derrota um pouco por mais, porque realmente a nível ofensivo a equipa esteve um pouco mal. Agora, como tu disseste, é ver este jogo e corrigir os erros que foram, principalmente aqui estas falhas que eu referi, não é? Sim, essa análise do jogo feita por ti, estou completamente de acordo, porque nós já é o segundo jogo ou o terceiro jogo consecutivo que estamos com um número de golos acima dos 27, 28 golos no ataque. E há aqui circunstâncias um bocadinho diferentes, por exemplo, porque vamos jogar ao Belém e o Belém tem jogadores rápidos, mas com remate de fora. E a nossa defesa adapta-se a esse tipo de jogo e no próprio ataque é diferente também, porque tinham dois defensores do meio mais baixos, que nos permitiria a nós mais remates de fora também. E o Ismael também, igualmente, é uma equipe muito parecida com o Belém, só que muito mais rápido a fazer um contra um no ataque, não é? No ataque deles. E isso, o que é que acontece? Nós temos jogadores muito altos na defesa que há uma vantagem clara da parte do Ismael no ataque 1 contra 1. E relativamente ao nosso ataque, sim, é verdade, tivemos muito pouco a jogar para fora, porque os segundos do Ismael também subiam muito, o que nos permitiria ter que fazer sempre um jogo para dentro. E o facto do terceiro defensor do Ismael jogar muito fora, fazia aqui um jogo de marcação quase individual ao pivô, o que faz com que seja mais difícil também o espaço e a própria ajuda do segundo a fechar o espaço para o passe do atacante para o pivô. E pronto, e também tivemos uma baixa de última hora, o Pedro Cruz na ponta esquerda, o que permitiu também que o jogo também provavelmente não passasse tanto para a zona da ponta, porque ele costuma sempre marcar bastantes golos. E pronto, e o Tiago, claro, está claramente em crescimento e estes jogos são bons para ele também mostrar o valor que tem, porque o tem. Mas pronto, sim, fomos muito pouco assertivos. Aproveitamos muito pouco aquilo que a defesa do Ismael nos poderia dar. E lá está, muitos erros, muitas falhas técnicas, muitos maus passos. E o Ismael na transição foi letal, não falhou também os contra-ataques, pronto, foi muito competente nesse aspecto e o Póvoa realmente foi esses passos, essas falhas técnicas, uma, duas, e depois num jogo que acabas por perder por um, começas a olhar e acaba. Sim, e na segunda parte também houve aqui uma questão, que é, na primeira o Ismael apostou muito na transição ofensiva e nós recuperamos muito mal e deu uma diferença de gols, mas a verdade é que é, depois nós conseguimos inverter o jogo e ir para o intervalo, quase como uma questão, estava por um e temos de ter empatado o jogo. E depois, na segunda parte, voltamos a entrar mal, outra vez com a transição do Ismael, e nós com muitas trocas defensivas que nos permitiu que eles também conseguissem atacar os espaços livres, porque realmente quando tu tens falta de organização na recuperação e na transição, torna-se muito complicado, porque o jogo torna-se uma clara anarquia e isso não é bom para ninguém, não é? Sim, houve ali uma altura em que o jogo também partiu, como se costuma dizer, e isso favorece normalmente a equipa que já tem alguma vantagem. E os mais já tinham alguma vantagem, depois começou a gerir o jogo, a levar ali sempre a bola até o passivo. Os árbitros também foram permitidos aqui um passivo se calhar um bocadinho mais longo do que é o normal e depois no final os mais geriu e acabou por vencer por um. Ventura, um resultado que não era de todo o esperado, mas agora não há margem para eles, como tu disseste muito bem. Olhando aqui para o calendário, já o estamos a ver, faltam poucos jogos. Agora vamos ter ainda 2 jogos em casa, frente ao ABC e frente ao Boa Hora, e 3 saídas, Avanca, Gaia e também Sporting. A margem de erro diminuiu o prazer, não é? Porque agora é mesmo fazer, acho que é, não sei se tu vais concordar comigo, é fazer a nossa parte, ganhar os jogos e nem sequer olhar para os outros resultados das outras equipas e ver o que é que vai acontecer, não é? Agora é mesmo focar-nos em nós e vencer estes jogos que faltam. Sim, neste momento a disputa entre o 4º lugar e o 10º lugar é tremenda. Todas as equipas perdem umas com as outras. Não é uma equipa que tenha com resultados claramente feitos, não é? Porque tal como acontece connosco, nós perdemos com o Ismael, depois o Ismael vai perder com o Águas Santas, vai ganhar o Águas Santas. Isto é uma confusão. E neste preciso momento, depois desta derrota, claramente não há margem para erros. São 4 finais, sendo que depois temos uma deslocação ao Sporting, que está candidato ao campeão nacional. Pode ser um jogo também até de título. Pode ser um jogo de título, exatamente. Porque, é como eu te digo, temos estas 4 finais para vencer, ainda para mais deslocações muito difíceis. Esta relação ao ABC tem que ser claramente uma vitória para nós.
tal como todas as outras, não é? A Banca e Gaia não é nada fácil de jogar nestes pavilhões, por isso sim, não há margem para erro, não podemos oscilar, e isto realmente é que é um jogo grande, é como eu te digo, isto realmente é um jogo grande. Vamos ter 4 jogos grandes, não é? Aqui é que se vê quem realmente é que tem capacidade para disputar o campeonato no nosso campeonato, de certa forma. Exatamente, e realmente olhando aqui para a classificação, era como tu falavas, o Póvoa continua, não consegue descolar, parece, quando estava a tentar parece que não consegue descolar, mas como tu disseste, fazendo o nosso trabalho, com certeza que ainda temos aqui uns lugares para subir e ainda está tudo em aberto, porque a verdade é uma, destes 5 jogos, 4 o Póvoa claramente pode vencer, o do Sporting, vamos ver, já aconteceu de assustarmos estas equipas grandes, portanto vamos ver, mas podemos e temos todas as armas e eu creio mesmo que vamos aqui fazer 4 vitórias seguidas. Entrando aqui nesta segunda parte para a equipa B, como sempre, já temos aqui um alinhamento, não é, feito destes programas. A equipa B que jogou um empate frente ao Futebol Clube Porto B, um jogo em que o Póvoa podia ter vencido, porque o jogo empatado, há ali um lance para 7 metros, mesmo ali a acabar, foi considerado 9. Sim. E era 7, viu-se, depois acabamos por ver nas imagens, mas penso que pego até nas palavras do treinador, do Gabriel, que acaba por se ajustar aqui talvez este resultado, porque o Porto B também é uma equipa muito competente e foi competente, a verdade é essa, mas o Póvoa foi atrás do resultado, sempre atrás do resultado e conseguiu chegar ao empate e aproveitou ali um erro da equipa do Porto B para ainda ir para a frente e pronto, acabou por ser livre de 9 metros, o Raj ainda tentou converter, mas não conseguiu. Ventura, tu que também já tens trabalhado com muitos destes jogadores, no jogo contra os Maio tivemos uma estreia, mais uma, já aqui o número de jogadores utilizados pelo Jorge já foi largamente batido da época passada, portanto isso também é um indicador. Desta vez o Duarte na ponta, Rui Ferreira lesionado, também o Pedro Cruz de fora aqui também para este jogo. O Duarte foi mesmo lançar às férias, não é um jogo em que temos que ganhar um miúdo muito jovem. Como é que tem sido trabalhar com tantos miúdos? Diogo Freitas, Diogo Martins, que também esteve no banco mais uma vez, o Duarte agora, Daniel Vaz também já tem sido um nome a chamar a atenção. Como é que tem sido trabalhar com esta equipa B muitas das vezes? Sim, é fantástico. É fantástico para eles, é fantástico para nós porque podemos ensiná-los. Eu acho que eu olho para eles neste momento assim, um bocado com a nostalgia em que me via há uns anos atrás, porque lembro perfeitamente de ter 15 anos e olhar, por exemplo, para o Álvaro Rodrigues e era muito difícil entrar numa equipa sénior. Eu acho que, pronto, se calhar pelo mau feitio que possa ter, tento incutir um bocadinho isso, porque eles têm que sentir dificuldade ao estar dentro do plantel. Eles têm que sentir dificuldade e têm que ter que treinar o dobro para poderem ingressar e poderem jogar e poderem fazer parte da equipa sénior. E é isso que eu lhes tento incutir, é isso que lhes tento passar, tento-lhes passar essa mensagem. É super importante para eles, é super importante para nós, porque eles também me ajudam. Eu acho que nisso o Póvoa também está a fazer um bom trabalho. Por vezes, pronto, posso não concordar com algumas situações de irmos só com o pivô jogar fora e não termos a ajuda do Diogo, por exemplo, que também é uma peça muito válida dentro do nosso tipo de jogo. E pronto, e é como eu te digo, quer dizer, para eles é muito bom poderem treinar connosco, têm que ficar contentes por isso, têm que valorizar acima de tudo, porque jogar na primeira divisão de handball não é a mesma coisa que jogar na segunda. Um jogo, por exemplo, eu vi um bocadinho do jogo com o Porto e eles têm aquela margem em que podem errar. Quando eles entram num jogo da primeira divisão não há essa margem. Pronto. O Duarte, o que aconteceu hoje com o Duarte, para ele deve ser um motivo de orgulho porque começou a titular numa equipa sénior da primeira divisão, não é? É realmente um prémio pelo trabalho dele, embora também tenha aqui uma palavra a dizer ao Paulo que nos tem acompanhado este tempo todo, que pronto, também o lugar também é dele, também merecia poder jogar. E isto é assim, é como eu te digo, eles ajudam-nos, nós ajudamos a eles, ensinamos aquilo que nós podemos fazer e podemos lhes dar, porque eles só assim é que eles aprendem, porque é muito diferente, e eu lembro-me perfeitamente do período de adaptação do Freitas, em que o Freitas acabava uma transição ofensiva e uma recuperação defensiva e metia as mãos no joelho porque não aguentava. E isso é importante ver a dinâmica que existe dentro do próprio treino,
do que um jogo, por exemplo, da segunda divisão. É como eu te digo, eu acho super importante eles treinarem, acho ainda mais importante eles poderem jogar na segunda divisão, porque a qualquer momento, tal como aconteceu do Duarte, podem ser chamados. O Martim ainda não teve a oportunidade, eu acho... Já se sentou no banco? Exatamente, sim, certo. Se faz parte, são 3, 4 jogos, 6, 7, possa ter jogado no banco, depois vai ter que ser preciso. Mas a nossa intenção é que ele treine connosco ao mais alto nível e que possa realmente, no momento em que entre dentro estar do o mais campo, pronto possível. estar o mais pronto possível. Pronto. E é um bocado por aí que nós tentamos passar a mensagem, porque eu acredito que esta geração agora que se aproxima das equipas séniores precisa um bocadinho de mais de sofrimento, entre aspas, para realmente valorizar, porque neste momento qualquer um miúdo entra numa equipa sénior. Antigamente não era assim, antigamente era mais difícil, muito mais difícil. E eu acho que eles precisam disso, eles precisam de valorizar o que é estar a treinar e a jogar com a equipa A. Sem dúvida, e é uma equipa B que tem dado cartas, olhando até aqui para a classificação cada vez mais confortável nesta fase de manutenção. A equipa está a caminhar a passos largos para essa manutenção, que era o objetivo. Uma equipa aqui de miúdos completamente e que realmente está a levar a bom porto este objetivo da manutenção, passo a passo, mas cada vez mais parece real e portanto vamos continuar aqui atentos a esta equipa B que acabou por jogar aqui frente ao Futebol Clube do Porto B, como falámos, um empate em que penso que se ajustou àquilo que se passou dentro do campo. Duas equipas que já se conhecem muito bem, porque também jogam muitos deles no Sub-20, Campeonato Nacional Sub-20, e portanto sabemos que era um jogo em que já tinha acontecido um empate na primeira volta, inclusivamente, portanto mostra bem o equilíbrio que existe. Passando aqui para a formação, Ventura, também gostava de te ouvir aqui um pouco sobre a formação do Póvoa, tu que com certeza também vais acompanhar aqui alguns resultados. Equipa Sub-20 que já foi campeã regional, a equipa Sub-18 que também tem dado cartas, e por aí abaixo já séries invictas e tudo mais, todos esses escalões, e os Sub-12 que são, por assim dizer, também um orgulho para este clube. Convido-vos também a ver hoje, Dia da Mãe, aproveito também para parabenizar todas as mães que nos aproveitam para também ouvir este programa num dia tão especial, e vejam o especial Dia da Mãe que saiu hoje e que está aqui já no canal, e que mostra muito do quão especial é os Sub-12 para este clube e para qualquer clube, penso eu, os mais pequenos. Ventura, como é que tu vês esta formação do Póvoa, um clube que tem todos os escalões em atividade e em toda a força? Assim, vejo com bons olhos, porque realmente eles são o futuro deste clube, não é? E o clube está a crescer, e o clube está em uma fase de transição, de entrada na primeira divisão, e eu gosto de ver, por exemplo, os miúdos olharem para nós como os ídolos deles, porque eles são aquilo que eles conhecem, aquilo que eles veem e que querem repetir. E isso é importante para o clube e é importante para nós também puxar por eles, porque realmente são motivo de orgulho para todos. Relativamente à equipa B e à Sub-20, que está ali uma mistura de jogadores que também que vêm aos séniores, isso é super importante, porque o tipo de jogo, o ritmo de jogo, a forma como eles que jogam entre eles, nota-se claramente que há um trabalho de base por parte das equipas técnicas que os comandam. E nesse sentido o clube tem tudo para crescer, tudo para se tornar uma das referências a nível do handball português, e fazer confronto com estes históricos que têm mais argumentos, e eu acho que deve ser uma aposta muito grande e que deve ser incutido também a estes miúdos esta parte de quererem poder um dia jogar ao mais alto nível. E isso é super importante, porque nós somos os exemplos para eles e nós temos que dar esse exemplo e temos que os transportar para estes palcos, entre aspas. E isso pronto, é um motivo de orgulho, de aprendizagem, porque eu gosto de os ver a jogar, gosto de acompanhar, porque também sei que dali nota-se claramente as formas de jogar deles, os feitios, a aprendizagem. Eles repetem aquilo que nós fazemos, é engraçado ver isso. E lá está, e quanto mais rápido eles consigam avançar para poder jogar nos escalões acima, poderem vir uma vez aos séniores, tentar perceber o que é que isto é, o que é o mundo do handball, e isto vai ajudar também claramente o Póvoa a crescer, porque é isso que o Póvoa tem intenção, e é isso que eu acho que vai conseguir
porque pronto, lá está, esta base de formação é bastante boa e isso garante um bom futuro para o clube. Sim, lá está, também muita qualidade e muita quantidade, o que em certos escalões, por exemplo, sub-12 é muito importante criar ali uma base, uma comunidade de apoio que vem muitos, eu acho que é interessante porque o escalão que coloca mais pessoas, mais adeptos nos jogos dos séniores A é o sub-12. São os mais pequenos que querem ir ver e que vão ver religiosamente os jogos de equipa A. Isso é extremamente curioso de relembrar que é a primeira época que isso pode acontecer, porque o Povo Handball, a época passada teve na primeira divisão, mas sem adeptos nas bancadas. Ainda é a primeira época com adeptos nas bancadas e já há esta intenção. Ainda uma mãe, nesse vídeo do Dia da Mãe, me dizia que dos momentos mais especiais da semana é ir com o filho ao jogo da equipa A porque é o que ele pede e depois vão jantar uma coisa especial que ele gosta, aquelas coisas que eles gostam, e isso é fantástico. E é como eu digo, ainda é a primeira época aqui com adeptos e isso é realmente incrível. E fechando aqui o tópico da formação com os resultados, já o estamos a ver aqui na imagem, Sub-14 acaba por vencer 31-29, Sub-16, a equipa de Sub-16 também 38-14 ao Padroense B, excelente resultado. De Sub-18, 41-39 ao Futebol Clube Porto, num jogo em que tenho que destacar aqui o Vasco Lima, que marca 21 golos, é épico, é épico, não acontece muitas vezes. Sub-18 a jogar contra já um escalão bastante alto, a jogar contra o Futebol Clube Porto, marcar 21 golos, parabéns ao Vasco, que foi também aqui é para mais tarde recordar, uma exibição sem dúvida. E Sub-20 que venceu a Águas Santas por 30-28, mas que as contas estão muito complicadas já desde a derrota em casa frente ao Futebol Clube Porto. E as contas já estão mesmo muito difíceis para aquele título nacional que era tão esperado, tão sonhado, depois do título regional. Queríamos mais, mas estas contas já estão aqui um pouco complicadas para este escalão, mas vamos estar aqui a acompanhar até ao fim, como é óbvio, estes meninos. Agora, para fechar, Ventura, aqui algumas perguntas mais a título pessoal, como já é da praxe. Tu que já tens aqui algum tempo para o handball, já conheces muito bem o clube, já és um dos jogadores na equipa sénior, como tu dizes, que até que já dá as boas-vindas aos mais jovens que vêm e tudo mais, já estás ali naquele núcleo duro, sem dúvida, deste plantel. Como é que vês esta época aqui para os adeptos, que gostam sempre de ouvir do lado dos jogadores, porque estão na bancada, uma coisa é a bancada, eles gostam de ouvir mesmo o jogador a falar. Como é que tens visto esta época, depois de um 7º lugar a época passada? O Álvaro falou aqui, e acho que muito bem ainda em fevereiro, que é, as equipas já sabem que vêm jogar com o Póvoa, já não é surpresa, já sabem o que é que podem contar. Está a ser uma época altos e baixos, mas tem tudo para terminar no alto com estas 4 vitórias que faltam e ainda um jogo com o Sporting que, com certeza, podemos sonhar com um Póvoa de gala para também terminar e, quem sabe, ainda é 5 vitórias, não é? Sim. Sim, fazendo um resumo desta época, claramente os altos e baixos, porque tanto conseguimos fazer as melhores coisas como a seguir poder fazer piores coisas. Foi o que aconteceu, como eu disse no último jogo com o Porto, nós jogamos contra o Benfica, perdemos por 1, fomos jogar ao Francisco de Holanda e empatamos. E agora jogamos com o Porto e fizemos 45 minutos de galo, como tu disseste, e perdemos com o Ismael. Isto não pode acontecer. Se nós queremos continuar ou melhorar esse tal 7º lugar épico, porque foi o primeiro ano e ninguém nos conhecia, tal como tirando as palavras ao Álvaro também, nós não podemos ter estes altos e baixos. Isto não pode, temos que ser de tal forma regulares que realmente aí sim o respeito seja o outro. Não é aquilo que eu sinto agora das outras equipas em que nos querem claramente meter cá para baixo, porque sabem que é um adversário à altura para eles. Porque sabem que é sempre difícil jogar cá e aí sabem que é sempre difícil jogar contra o Povo. Pronto. E nesse sentido, esta época não tem sido das melhores. No entanto, com o campeonato tão equilibrado, com esta diferença pontual tão pequena, se realmente nós conseguirmos estas 4 vitórias, e um conjunto de resultados que nos permita, se calhar, poder até fazer melhor do que o 7º lugar. Isto não se sabe. Esta vitória era muito importante, não a conseguimos, e pronto. Dentro do panorama pessoal e daquilo que as pessoas queiram ouvir relativamente nós ao Povo Handball e ao nosso tipo de forma de estar, o clube está em crescimento. As pessoas podem, por muito que este 7º lugar tenha acontecido, e tenha sido um motivo de orgulho, isto requer muito trabalho da parte da presidência, requer muito trabalho da parte técnica
do treino, depende muito também da condição física que nós apresentamos, porque é bastante complicado. Se nós fôssemos profissionais, não havia problema nenhum. Mas nós temos que equilibrar este lado pessoal e este lado desportivo, de forma a tentar equilibrar estas coisas. E é tudo muito importante, desde o descanso, desde um mau dia de trabalho em que nós podemos depois passar aqui 2 ou 3 horas em que realmente libertamos tudo aquilo que se passa, e claramente o sábado religioso, né, do jogo. E assim, a nossa intenção nós nunca baixamos os braços, e eu acho que é mais por aí. Porque isto é luta constante, é uma pessoa estar cansado e ter que ir para o treino, estar cansado e ter que fazer uma viagem longa para jogar. E eu acho que as pessoas têm que ter algum também conhecimento deste lado que é mais complicado, mas também que faz parte do desporto e que faz parte do crescimento. E pronto, e dizer também que nós, até acabar o campeonato, não vamos desistir, não vamos deitar a toalha ao chão. Porque sabemos da importância que este lugar tem, tanto para os nossos patrocinadores, para as pessoas que trabalham no clube, para as pessoas que trabalham e que ninguém vê o trabalho que eles fazem. Eu acho que é uma mensagem de esperança, uma mensagem de bondade, de forma de estar que há no clube e que tem que representar, porque este clube claramente pode ser um dos grandes clubes do handball português. E está a caminhar por aí, ainda não é. E toda a gente tem a certeza, e tenho certeza do que estou a dizer, porque ainda não o é, porque falta esta parte regular, desde a parte da formação até à parte dos séniores. E isso é super importante e nós temos que continuar, e da nossa parte eu acho que a palavra trabalho é mais importante, porque nós queremos caminhar nesse sentido. E fazer parte deste clube também é um motivo de orgulho, porque pronto, nós já estou numa fase em que já passei por vários clubes e realmente sinto-me bem aqui, sinto-me bem-vindo, e esse bem-estar também faz com que haja mais vontade de dar mais ao clube e de acrescentar qualidade também ao clube. Muito bem, e realmente agora falava dos adeptos do Povo Handball, no sentido em que foi a primeira época em que os adeptos podem ver aqui o clube na primeira divisão. Isso é marcante, com certeza, e ficará na história do Povo Handball Clube esta época. Nesse sentido, nem que seja só por esse sentido, mas irá ficar por outros também, com certeza. Como é que foi olhar para as bancadas no primeiro jogo, no segundo, no terceiro, ver que o Jorge, eu trago muitas vezes esta frase e hei de me sentar aqui novamente com o Jorge e perguntar-lhe novamente isso, que foi, e ele a meio da época dizer-me que até o jogo do Sporting jogávamos sempre fora. Isso com certeza, se o treinador sente, os jogadores também. Claro. E como é que era não sentir aquele apoio que vocês se calhar gostavam, e depois ver que conseguiram conquistar os poveiros cada vez mais, e ver jogos sem os grandes em que as bancadas já aparecem muito compostas, ver jogos com os grandes em que as bancadas estavam, como tu falaste muito bem, praticamente cheias. Como é que foi os jogadores iam falando, vocês iam comentando isso, iam sentindo que realmente estavam a conquistar, e também palavras, e agora lembrei-me, acho que é uma pessoa que também gostaria de um dia ter aqui, que é o Presidente da Assembleia Geral, Manuel Francisco, que falou a um jornal poveiro e que disse que o Povo Handball está a conquistar os poveiros, aos poucos. É um clube ainda jovem, para a idade de um clube, é um clube jovem que está a conquistar os poveiros, e acho que ele se referia também muito a isto, olhando para os jogos dos séniores A, está a conquistar aos poucos. Como é que é a tua visão sobre isto? Sim, este apoio é super importante para nós, e é, por exemplo, a diferença entre o que é o ambiente dentro de um pavilhão com pessoas ou sem pessoas é super... São jogos diferentes, não é? Exatamente, é quase como um treino, isto é super diferente. A própria logística dentro do jogo, por exemplo, a diferença entre que é jogar com o Porto, até podíamos ter lá 100 pessoas, mas as bancadas estavam junto ao pavilhão, junto à linha de jogo, é super importante. Ontem, no jogo com o Ismael, isso já não aconteceu. E mesmo que viessem as mesmas pessoas que vieram contra o Porto, já estão mais distantes. Exatamente, é muito mais distante. Para nós isso realmente é como jogar fora, e o Jorge tem razão, porque ontem o jogo foi claramente isso. As bancadas estavam recolhidas, não há aquela proximidade das pessoas, não há até a própria pressão sobre a equipa de arbitragem, sobre a outra equipa. Isso faz completamente a diferença. E nós
eu acho que também é um bocadinho fruto daquilo que nós temos vindo a fazer até agora. E ainda bem, porque pronto, a Póvoa tem muita dinâmica a nível desportivo. Sim, e tem várias equipas em que há muitos adeptos e nota-se claramente o gosto pela Póvoa em grande, não é? Desde o barzinho, desde o basquetebol. E nós queremos também que as pessoas venham para cá e que nos ajudem também a ter mais força e a querer tornar este pavilhão também um bocadinho um inferno para quem venha cá jogar. E eu acho que também a própria raça polveira, não é? Também pode vir um bocadinho ao de cima aqui. Sem dúvida. Porque toda a gente sabe claramente deste lado de ferver com as coisas. E convido toda a gente também a aparecer porque realmente é uma boa ajuda para nós e nós estamos a precisar também de mais gente no pavilhão, de mais miúdos a ver os jogos, de mais famílias também a ver os jogos, porque isso também incute um bocado de responsabilidade da nossa parte, porque aquilo que nós temos de fazer é o melhor para eles e para incentivar claramente as pessoas a voltar, porque é esse o nosso objetivo. Muito bem, e agora, para terminar, convidava-te a falar para os adeptos, eles que nos veem regularmente agora ao domingo, e eu vejo, porque há realmente muitos sócios que aparecem aqui na loja do sócio, que está aberta para os receber e que falam sobre estas entrevistas, que gostaram de ouvir este jogador, que gostaram de ouvir, que queriam ouvir este e aquele jogador, principalmente quando perdemos. Muitas vezes dizem que gostava de ouvir aquele jogador a falar, porque realmente eles sentem cada vez mais esta equipa que está aqui a lutar por eles, por assim dizer. Qual é a mensagem para eles que nos veem aqui regularmente agora ao domingo à noite no Póvoa em Campo? É uma mensagem de apoio, de agradecimento, porque ainda para mais estamos aqui num dia especial, não é? O Dia da Mãe. Já agora também dar um beijinho a todas as mães que nos acompanham e que trazem também os seus filhos aos treinos todos os dias e que têm também um motivo de orgulho para isso. E incentivar-vos também a voltar a ver os jogos, a trazer mais pessoas, a convidar um amigo, a convidar mais outro amigo para poder realmente, mesmo que não percebam nada, mesmo que não saibam as regras, aquilo que nós precisamos é claramente do vosso apoio e é essa a minha mensagem, é da nossa parte uma mensagem de trabalho, de responsabilidade, da vossa parte só precisamos do vosso apoio para estas últimas 4 jornadas, 4, 5 jornadas, poder te levar da melhor. E é isso o meu uma excelente mensagem e por falar nisso das mães, termino o programa contando uma passagem de ontem, e aqui, visto que estamos no programa, foi uma mãe que me contava que ao domingo à noite era obrigada a deixar de ver televisão porque tinha que pôr na televisão o vídeo do Póvoa em Campo, que era certinho porque o filho queria ouvir os jogadores e já conhecia, esta semana foi aquele, esta semana foi o outro. E realmente é um dos grandes orgulhos deste clube, é aquele escalão do Sub-12 e cada vez mais ouvir estas coisas, aquele miúdo que vai todas as semanas aos jogos, aquele miúdo que vê todos e gosta de ver aquele jogador. Eu acho que, como tu falaste, isso é que é realmente o clube. Sim. E é o maior orgulho para o clube. Ventura, muito obrigado por teres estado aqui presente. Nós vamos nos despedir, voltamos para a semana para analisar, lá está, este próximo jogo da equipa principal, o jogo também da equipa B e toda a atividade desportiva do Póvoa Handball Clube. Da nossa parte é tudo, muito obrigado a todos que estiveram desse lado e, como sempre, até ao próximo episódio. Somos Póvoa.